Ainda sobre este assunto, o governo federal declarou estado de emergência fitossanitária em áreas produtoras do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina pelo risco de surto da praga. E para entendermos melhor o que é essa nuvem de gafanhoto, gentilmente nos atende Dori Edson Nava, que é pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária e doutor em entomologia, ramo da biologia que estuda os insetos. Muito boa tarde, obrigada por nos atender. Boa tarde, Lia Fernanda. Eu que agradeço. Bom, eu gostaria de começar perguntando o seguinte: a nuvem de gafanhotos que se aproxima está despertando aí muitas dúvidas a respeito do perigo que esses insetos representam. As imagens até impressionam quem vê na internet, tem ganhado as buscas nas redes sociais nos últimos dias. Então, explica pra gente o que é e quais são os riscos desses insetos. Então, essa nuvem de gafanhotos, né, ela foi formada no Chaco paraguaio e na Bolívia, e ela vem sendo monitorada, conforme o meteorologista comentou, desde 2015. O que aconteceu? A população, na verdade, ela vem aumentando em função de vários fatores que favoreceram o seu desenvolvimento. Esse inseto normalmente tem uma geração por ano, com algumas exceções, 2 gerações. E ele chegou em 2019 e 2020 com uma população muito grande. Então, instintamente, esse inseto ele busca, na verdade, locais para se alimentar e para migrar. E pelo comportamento gregário que ele tem, ele forma essas nuvens. Então, para você ter um fenômeno desse ocorrendo, que é muito raro, vamos dizer assim, isso a gente observa uma vez na vida, ele tem, sim, os seus fatores que favoreceram. Qual é o risco que nós temos? Ele está se deslocando aí em direção à Argentina. Nós tínhamos um risco em função das mudanças, né, em direção da velocidade do vento. O que nos favorece, na verdade, são as baixas temperaturas. Então, temperaturas inferiores a 20 dificultam o deslocamento do inseto. O inseto precisa a temperaturas altas para poder se mover. O que acontece agora, esse inseto ele tá pousado, né? A nuvem de insetos pousou e as informações que a gente tem é que o governo argentino eles estão usando medidas de controle nesses locais onde o inseto está pousado. Caso ele entre aqui no Rio Grande do Sul, ele praticamente faria danos nas pastagens, né? Porque é uma época que nós não temos grãos nas lavouras. E os cereais de inverno, eles estão sendo cultivados agora, estão numa fase inicial de desenvolvimento. O adulto, na verdade, no momento em que ele pousa, em função da necessidade de se alimentar ou em função das dificuldades de se locomover, ele acaba consumindo todo o vegetal que ele encontra. É um inseto polífago, nós temos mais de 400 espécies vegetais que servem de alimento para ele e é fonte, na verdade, para eles poder se nutrir, ter energia e seguir, então, o destino da migração. Dori, e você até falou das pastagens, né? Existe um receio muito grande aí por parte dos agricultores. Quais as culturas essa nuvem de gafanhotos pode atingir mais e tem como combatê-las? Algum pesticida é capaz de combater? Como eu comentei, essas pastagens que nós temos agora, nesse momento, são pastagens nativas, né, campo de pasto nativo, ou pastagem cultivada também, como aveia, azevém e alfafa. E nós temos uma área considerável no estado, porque nós temos toda a parte do bioma pampa, onde tem criação de bovinos, né, e de ovinos. Sobre a outra pergunta, em relação ao controle. Então, o que aconteceu? Ontem, com a declaração do estado de emergência fitossanitária, é possível, então, que produtos químicos sejam registrados de forma emergencial para controle dessa praga. Nós temos alguns produtos registrados para a cultura da soja e para pastagens, mas para outras espécies. E, basicamente, por exemplo, na Argentina, eles utilizam produtos à base de piretroide, né, e alguns carbamatos. Então, nós temos produtos, sim, que são eficientes e, nesse caso de emergência, eles poderão ser utilizados para quê? Para controlar os insetos que estão em pouso, né? Por meio de aplicadores, vamos dizer assim, aéreos, por meio de aeronaves. Por quê?
nós temos uma nuvem extensa, né, 10 quilômetros. No momento em que esse inseto pousar, certamente nós vamos ter dificuldades de entrar com aplicadores tratorizados. Então, fazendo esse estudo do local de pouso, a área onde o inseto está, é possível direcionar as aplicações de inseticida justamente sobre esses insetos que estão em repouso, né? Então, basicamente, é uso de produtos químicos e aplicadores aéreos, no caso, as aeronaves, que facilitariam. Dori, e na internet também tem alguns relatos de nuvem de gafanhotos na África e na Ásia. É mais comum a presença desses insetos por lá? O que acontece é que nesses locais, vamos dizer assim, gafanhoto praticamente ele é um inseto, gafanhoto com hábito gregário é um inseto que se desenvolve em locais com condições secas, né? Locais semiáridos. Então, se nós pegarmos a África, né, na savana, ou na Ásia, nos locais mais secos, é frequente a ocorrência dessas nuvens de gafanhotos. Nós tivemos um ataque de gafanhoto há pouco tempo, no ano passado, na África, que foi preocupante, né? O pessoal estava relacionando essa nuvem com a questão da fome, né? A questão da diminuição de alimentos. E na América do Sul, no local onde ocorreu, então, o desenvolvimento do esquistocerca, que é o gafanhoto nosso, também é uma área desértica. Se eu pegar o Chaco paraguaio, o norte da Argentina, da Bolívia, é uma área semidesértica, né? E nesses pontos nós temos gramíneas, temos árvores rasteiras, onde o inseto prefere se desenvolver, né? Há séculos atrás, no século passado, nós tivemos já ataque aqui no Brasil, e isso tem registros em livros, inclusive eram assuntos de interesse na época, e foi muito estudado, porque tu imagina, na década de 30, 40, praticamente não tínhamos inseticida, então todo o controle tinha que ser numa forma manual, né, ou na forma física. Hoje nós temos essa possibilidade, e isso facilita muito, então, o manejo da praga, vamos dizer assim, que não é uma praga principal, mas é uma praga secundária que ocorre de tempo em tempo. Está bem, Dori. Você é doutor em entomologia, né? Falei certo? Entomologia, estudo dos insetos. Então tá bom. Conversamos, muito obrigada, tá, pela participação e também pelos esclarecimentos, né? Todo mundo quer saber o que é essa praga de gafanhotos. E só para finalizar, não tem risco de vir ao Brasil, né? O meteorologista até falou que os ventos mudaram de direção, então estamos monitorando, né? O risco sempre há, né? Até porque a gente não sabemos a previsão da temperatura, das condições climáticas, mas em se tratando, né, permanecendo esse quadro meteorológico, não tem chance dele entrar, né? Ele vai entrar se as temperaturas aumentarem muito, né, e os ventos soprarem em direção ao Brasil. Então, por enquanto, nós estamos tranquilos. Agora, é importante que as autoridades fitossanitárias, todas elas estão em prontidão, né? Tanto o MAPA como as secretarias de agricultura estadual, municipal e também a Emater. Todo o pessoal envolvido já está sabendo do problema e qualquer entrada aí da nuvem, todo mundo vai ficar sabendo. Tomara que não entre. Muito obrigada, viu, pela participação. Até mais. Tá bom, muito obrigado.